E eu acho que na agricultura orgânica, falando de fertilidade do solo, e aí o ponto adubação, hoje nós temos aí tranquilamente fertilizantes que podem ser utilizados e vão proporcionar alta produtividade. Tenho aqui esse experimento, eu vou mostrar para vocês, eu tenho alcançado aí rendimento de soja aí em 200 sacas por alqueire, usando fosfato natural. Então, é possível, vocês vão ver resultados que certamente vão, talvez, desmistificar um pouco essa ideia de que talvez na produção orgânica é complicado achar fertilizantes aí eu acho que não, acho que totalmente ao contrário. Hoje nós temos tecnologias aí bem interessantes. A minha fala, ela vai trazer um pouco essa questão da legislação, né? Alguns dos fertilizantes hoje utilizados, alguns conceitos que eu quero estar trabalhando dentro de trabalhos experimentais. Então, vai ser uma fala bastante em cima de resultados. Eu quero explorar um pouco dos trabalhos que a gente tem aqui, para tentar explicar um pouco do uso dessas fontes, né? Certamente vai ter fontes aqui que eu vou deixar de falar, né, e que são utilizadas aí por muitos dos participantes, e depois, se alguém quiser comentar, fica aberto, né? Mas eu vou tentar passar digamos, o conceito em cima do uso disso, né? Resultados, perspectivas, recomendação de uso e algumas estratégias aí. Então, vai ser uma fala nessa linha, mas espero que talvez não se torne um pouco pesada, porque é com base em resultados de pesquisa, mas são resultados que eu acho que interessam a todos, porque até quanto que eu consigo produzir, né, usando um fertilizante como fosfato natural, como a cama de aviário, como pó de rocha, aí fontes de potássio. Então, por essas 4 fontes aí, 3 fontes que falei, a gente conseguiu implantar alguns experimentos aqui no campus, um em parceria justamente com a Gebana, ligado ao potássio. Então a gente vai poder falar alguma coisa nessa linha aí. Então, como eu falei, eu acho que a gente tem que buscar esses conceitos, né, tudo que está relacionado, né, desde a palestra do professor Halisch, lá a primeira, né, quando ele fala da questão, né, de que a fertilidade do solo, o conceito é ligado à vida, né, e tudo tem que estar funcionando para que a planta cresça, né. Então, se nós tivermos um problema qualquer, o coração não está bem, o resto não funciona. Então, eu achei muito interessante essa fala do professor lá. E aí vem, né, pessoal? Então, minha fala aqui vai ser nessa linha de fertilizantes que a gente vai fornecer aí para essas plantas, que podem ser de origem mineral ou orgânica. As plantas, né, essas fotos são fotos aqui do campus, 2 vizinhos. Essa é uma área experimental que a gente tem entrado com trevo vesiculoso. Esse trevo vesiculoso, para vocês terem ideia, ele foi dessecado, né, e ele tem uma resistência, né, ao glifosato, ele acabou que ficando assim. Então, a soja nasceu, nós tivemos um problema no ano que foi o milho, porque ele acabou restringindo um pouco o desenvolvimento inicial do milho pela competição por água, por uma questão de um ano com restrição hídrica. Mas depois eu vou comentar um resultado que é muito interessante do ponto de vista de adubação nitrogenada. Então, vai ter falas, provavelmente, para frente, de quanto que essas leguminosas, de opções de leguminosas para incorporar nitrogênio no sistema, que talvez seria um dos pontos, como eu falei antes, será que dentro da adubação orgânica, o que eu vou colocar como fonte de N, né? Tem muita questão do adubo orgânico, a cama de aviário, o dejeto de suíno, e aí vai, né, compostos e tudo mais. O problema desses resíduos é que a relação nitrogênio, fósforo e potássio é muito, muito semelhante, né? Então, se a gente pegar aí cama de aviário, vai ter lá seus 2% de N, um pouco mais, vai variar muito conforme é o aviário, 3 de fósforo, 3, 4 de potássio. Isso muda muito conforme é o composto, se ele de um aviário com mais lotes ou menos lote, e assim vai.
Mas essa relação ela é diferente do que é a demanda da planta. A planta ela demanda mais nitrogênio que fósforo, então se a gente quiser suprir N, né, num sistema usando cama de aviário, vocês vão ver resultados aí que nós vamos ter que jogar doses meio que absurdas de cama de aviário, que não é lógico do ponto de vista de ambiental, né? Então aí está uma questão que acho que é importante a gente ressaltar nesses conceitos que foram todos comentados aí já nessas falas anteriores à minha. Da legislação, o que eu tenho lido, né, então são compostos orgânicos permitidos, aí como eu falei, cama de aviário, vermicomposto. O Beto hoje de manhã, desculpa Beto, o professor Casale, né, hoje de manhã comentou muito nessa linha, eu falo Beto porque é meu amigo, né, Beto, então, mas a questão dos componentes orgânicos, né, e ele fala da questão da compostagem, e é isso aí, eu acho que o grande problema hoje nosso aqui, talvez o professor Emerson vai comentar depois, nessa questão de aplicação desses resíduos, sabe? Eu vejo que aqui na região de Dois Vizinhos nós temos um dos maiores abatedouros aí de aves, e eu vejo o composto orgânico como um possível, e se já não é, problema, né? E eu acho que nós temos que achar soluções e trazer a indústria, e já existem iniciativas para isso, porque o componente orgânico, especialmente cama de aviário aqui na nossa região, eu acho que está levando a de contaminar rios e assim por diante. Então, é um problema ambiental. Nós temos que pensar em tratar esse resíduo, né? Eu vejo que hoje o produtor vai, distribui, abre lá e cai quanto cair, não tem um critério, muitas vezes, de distribuição da quantidade, né? E a uniformidade disso, né? Como é que é a uniformidade disso a campo? Será que está tendo uma boa distribuição? E aí, às vezes, é diferente, né? Você pensar em colocar na linha, tem áreas de menor fertilidade, mais fertilidade, acaba, logicamente, dando diferença na produção final, quando o produtor vai lá colher e ele mede quanto que produziu. Então, são questões que nós temos que resolver. O produto, ele é interessante, tem uma condição nutricional muito boa, mas como que ele está sendo aplicado a campo? Vejam, são questões que nós temos que trabalhar. Já existem empresas aí que peletizam, que granulam, né, após ter sido compostado. Eu acho que há um caminho muito grande e eu acredito que hoje nós não temos condições, nós não temos, digamos, a estrutura para poder tratar tudo isso aí, né? Então, é muita coisa e eu acho que é uma possibilidade de uso, né, na questão da agricultura orgânica. A gente pegar aqui na região um produtor aí tranquilamente com hoje um aviário, 200 toneladas de cama de aves em um aviário. Isso aí, pelas doses que eu tenho visto aqui nos experimentos, conseguiria aí suprir fósforo e potássio 50, 60 hectares. Vejam, as propriedades no sudeste do Paraná, a maioria delas são menores que 50 hectares. É claro que tem a questão mineral, né? Eu acho que é importante, não podemos esquecer, né, do fertilizante e tudo, mas nós temos que trabalhar de maneira integrada para não virar um problema isso, né? E talvez isso seja uma solução e a gente ser competitivo no mercado de produção de grãos, de produção vegetal, animal e assim por diante. Adubos verdes eu não vou comentar muito, vou deixar mais essa questão de quem vai trabalhar com plantas de cobertura, biofertilizantes, resíduos da aquicultura são permitidos. A gente vê hoje alguma questão relacionada à parte de olerícolas, né, uma interação aí com essa questão de produção de peixes, inoculantes, enzimas, foram comentados já. Fosfatos de rocha, e talvez um pouco mais a minha fala vai ser nesse ponto aqui. Termofosfatos, bastante produto nessa linha. Sulfato de potássio, que é possível de utilizar, gesso, calcários, enxofre elementar, pó de rocha. Aí que tá, né? Depende do pó de rocha, né? A gente vê aí também, né? Não é às vezes qualquer rocha, tem muita variação, às vezes não, tem muita variação na questão nutricional e solubilidade disso aí, mas tem resultados já publicados e interessantes nesta linha, inclusive premiados, né? Se alguém lembrar, o ano passado, se eu não me engano, o pessoal da Unesp teve um trabalho nessa linha, que eu até vou comentar um pouco depois.
termopotássio, que vem aí de tratamento térmico, às vezes produtos de subproduto de siderurgia, né? Algumas fontes aí de magnésio e silício, né? Também ligado a essa questão de pó de rocha, que é a rocha moída aplicada no campo, e aí a gente tem visto algumas situações interessantes. Algas marinhas, turfas, substratos de plantas, então são, assim, é o que eu encontrei dentro da linha da legislação, né, possíveis de serem utilizados aí na agricultura orgânica, né. Então vem muito essa linha, né, preocupação quanto aos adubos, né, para a agricultura orgânica, né, os fertilizantes às vezes têm baixa solubilidade, não vou ter uma resposta imediata, até que isso começa a dar resposta, mas às vezes, eu penso que isso não é preciso ter essa preocupação. Eu acho que a gente começa hoje a ter várias opções que podem contornar isso aí tranquilamente, né? Eu vejo que há essa discussão da solubilidade. É claro que é diferente, né? Você está trabalhando com fosfato natural, que vai trabalhar com superfosfato simples. Mas vem muito uma questão aí de planejamento da tua fertilidade do solo, a tua adubação. Se o solo realmente ele está degradado, pensando quimicamente, baixas condições de fósforo e potássio nesse sentido, aí a gente pode pensar em uma conversão aí para uma agricultura orgânica, ou se o solo está em produção orgânica e tem baixos níveis nutricionais, pensar em fontes aí mais solúveis, né, termofosfatos, termopotássicos, a própria tubo orgânico traz respostas mais rápidas, né, e aí o fosfato natural, talvez um pouco mais lenta essa questão da solubilidade. Mas, agora, se a gente pegar solos, os solos, pensando em fósforo e potássio, nós estamos tendo aí níveis bastante interessantes nos nossos solos. E aí a gente começa a ver que essa conversão, parei de usar adubo solúvel, comecei a usar adubo insolúvel, né, ou de baixa solubilidade, ela é bem tranquila, né, 3, 4 anos a gente não vê diferença na produção, se colocar o solúvel ou um fosfato natural, por exemplo, quando a gente está trabalhando em solos aí com já bons níveis de fósforo e potássio, fora toda essa parte de ciclagem, tudo que foi comentado aí. Então, nós temos que pensar nisso, né, temos que pensar nessa questão de retorno de nutrientes, foi comentado um pouco essa parte de ciclagem, né, quanto que a planta volta, quanto que a gente está conseguindo utilizar aí, né, pensando nessa questão de sistemas integrados até, né, a gente avalia aqui quanto que o animal devolve, né, por que usar adubo orgânico, né, por que tem um adubo orgânico, vem da onde aquele nitrogênio, fósforo e potássio lá da cama de aviário, né? Vem do nutriente que nós fornecemos via alimento para esses animais, né, então o animal, ele extrai muito pouco, ele devolve muito do que ele consome, né? Bovinos aí eu tenho visto, né, retorno de 80% do potássio, do fósforo que ele consome, 60% do nitrogênio que ele consome, está voltando lá. E muitas vezes a gente está perdendo esse nutriente, né? Ele está indo embora, seja por uma má coleta, né? Por uma tratamento, e não ter uma questão até de considerar, né, o que o animal devolve, por exemplo. E aí, é o exemplo, a cama de aves, né? A gente coloca a maravilha lá e a gente tira um resíduo altamente fértil de dentro de lá, né? Porque você fornece quantidades significativas de nutrientes via alimentação desses animais, o que a gente tira dali, geralmente fibra, né? E a questão da carbono, né? Que sai pela produção das aves, né? Então, tudo isso, eu acho que nós temos que pensar um pouco nesse reuso de nutrientes, né? De uma maneira um pouco mais integrada também. A análise de solo, ela te dá uma ideia, né, do que você tem no solo para poder recomendar. Mas a partir do momento que o produtor começa a entender o solo dele, o técnico, né, começa a ter um histórico do solo dele, eu vejo muito que a análise de solo ela pode servir como uma forma de monitorar o que está acontecendo ali, né? A gente tem trabalhos aí mostrando esse balanço de nutrientes, coloquei tanto de potássio, saiu tanto, o que ficou no solo. Então, isso
a gente precisa fazer, né? Ter um histórico dessa questão nos solos, né? E eu vejo muito presente isso na agricultura orgânica, né? Eu acho que o produtor, ele acaba entrando muito nessa linha, assim, sabe? E na agricultura convencional, ainda eu acho que falta bastante essa linha de, né, de tentar entender o que está saindo de nutrientes, o que está entrando, né? E aí a análise solo ela vai sendo um balizador depois para te monitorar, né? E ainda a análise de solo, né, se a gente pensar o uso de pó de rocha, a gente tem feito alguns trabalhos aqui e não tem visto muita diferença na parte química do solo. Mas aí a gente começa a ver algumas condições na planta. A planta acaba muitas vezes tendo uma condição de resistência que numa outra situação não tem. Então, quer dizer, essa análise química de rotina, ela não serve talvez para explicar o que está acontecendo com o uso desses produtos. A gente vai ter que começar a pensar realmente, como alguns pesquisadores têm feito, né, a entrar na fisiologia da planta, a entrar, né, em condição hormonal e assim por diante, para ver o que isso está resultando, né, na questão de produtividade, né? Então, esse equilíbrio que foi comentado, né, até agora, eu acho que sigo nessa linha, eu acho que nós temos que pensar. É difícil, na minha opinião, causar um desequilíbrio, né, no solo, pensando em cultivos, né, num ambiente que não esteja tanta sujeito à erosão. Logicamente, se tiver uma situação de erosão, problemas que às vezes hoje a gente vê, o desequilíbrio ele pode ser muito rápido, né? Mas pensando na questão química, né, de a gente esgotar esse solo, tem a questão da silagem, que é mais agressiva, tem uma situação. Então, mas mesmo assim, eu vejo que não é de um ano para o outro, né? Leva, às vezes, tempo, assim como também leva tempo para a gente, às vezes, ter uma resposta aí de algumas questões, né? Aqui eu tenho, então, iniciar um pouco essa fala mais relacionado a fontes, né? Então, nós temos aqui um trabalho que ele iniciou em 2009, junto com o professor Paulo Sérgio Pavinato, hoje ele está na USP, e a gente mantém parceria, né? O trabalho, ele está no seu 11º ano, então ele já tem um histórico interessante, e nós temos aqui a utilização de áreas sem fósforo, e essa foto aqui, ó, com fosfato natural. Essa foto eu tirei em 2017, 2000, o último ano que a gente fez soja, foi esse que passou, não tirei foto, mas estava muito semelhante ao que vocês estão vendo. Fosfato natural, aqui nós não limitamos potássio, então a gente trabalha com adubação de potássio igual para todas as áreas. O objetivo nosso aqui está um pouco do final da fala do professor Casale hoje de manhã, na linha de ver quais plantas conseguem solubilizar mais fósforo aí, plantas de cobertura, aí nós temos aveia, azevém, centeio, tremoço, a ervilhaca, e aí no início lá a gente trabalhava até com trevo, o nabo forageiro, e aí a gente está tentando ver o que essas plantas conseguem pegar de fósforo e disponibilizar aí para o sistema, né? Então, a questão que nós temos observado aqui nesse solo, né, a gente começou ele ali, vocês vamos nos concentrar agora no fósforo, ele tinha valores, pensando em resina, né, que é um extrator que foi utilizado aí para determinação de fósforo, baixos níveis de fósforo, né, não é o Melish, né, se fosse Melish a gente poderia estar considerando aí como um nível um pouco mais adequado, mas é resina. Então vejam a argila desse solo alta, 70% de argila, e aí a gente fez uma análise mais detalhada, quem fez foi o professor lá na USP, e aí a gente publicou esse trabalho aqui, mostrando um pouco dessa presença de hematita, né, esses óxidos aqui nesses nossos solos, que acabam causando uma fixação muito grande de fósforo. Então, esse gráfico, essa figura conhecida por muita gente, eu trago aqui, né? Então, nós temos que pensar um pouco nessa questão de aproveitamento desse fósforo que a gente aplica, e aí vem muito no que já foi comentado, né, os sistemas de plantio direto estão mostrando muito isso, a questão de microbiologia do solo está totalmente envolvida, a reciclagem de fósforo por plantas, né, nessa linha de aproveitar esse fósforo, a gente ser um pouco mais eficiente, e realmente, olhem esse gráfico aqui, nós temos
aqui em Dois Vizinhos, né, na área experimental da UTFPR, nós temos uma análise de 0 a 5, 5 a 10, então vamos pegar a média ali, ó, de 0 a 10, nós estamos falando em 1.000 miligramas de fósforo, isso aí por hectare são mais de 1.000 quilos de fósforo, né, por hectare é uma camada de 0 a 10 centímetros, então disso 5% lábil ou menos, né, então nós temos uma condição muito alta de retenção de fósforo nesses nossos solos, que nós temos que considerar aí no manejo desse nutriente, né, e que todos aí já têm conhecimento nessa linha. Mas vejam que nós colocando aqui as 3 fontes, então nós vemos, nesse experimento aqui a gente vem colocando fosfato natural, né, que é ali o terceiro, essa terceira coluna, né, e aí o superfosfato simples, e aqui sem fósforo. Então vejam que é a questão da solubilidade, né, desse produto, né, é um solo que a gente vem, essa análise foi feita em 2011, 2017 eu já vou mostrar uma condição bem diferente, mas aqui eu trago para mostrar quanto fósforo realmente está preso nesse solo e nós temos que se preocupar com isso, porque se nós não manejarmos direito, esses solos aqui vão drenar muito mais e realmente essa agricultura não vai funcionar. Então, a ideia que foi comentado, né, de poder trabalhar a reciclagem desse fósforo, manter ele. Eu gosto muito de um trabalho publicado pelo professor Demier, ele fala nessa questão de acoplamento, né, do nitrogênio, do fósforo ao carbono, né. Quanto mais intensivo é o sistema, mais acontece esse processo, né, de decomposição, de desacoplamento, né, desse carbono com fósforo, com nitrogênio, e mais chance de ser perdido. Quanto mais a gente conseguir fazer com que recicle, né, desse fósforo ligado a um carbono, menos sujeito ele vai estar à questão de derreter no solo. Então, lembrem-se disso sempre quando for trabalhar com revolvimentos de solo, tem que tomar muito cuidado, né, porque a gente acaba expondo muito esse solo, decomposição da matéria orgânica, tudo isso leva, né, a questão de aumentar a fixação, que o plantio direto, né, acaba trazendo um benefício muito interessante nisso, né. E aí vem a questão das plantas. Assim, nós não temos encontrado ainda muita influência das plantas nessa questão da disponibilidade de fósforo no solo. E muita pouca diferença também na produtividade lá da cultura, inclusive para pousio, né? Por quê? Porque o solo tem bons teores de fósforo, tecnicamente falando assim, aí isso acaba não dando muita resposta. Lógico que quando não vai fósforo, vocês vão ver a diferença, mas quando a gente utiliza fósforo, mesmo no pousio, a gente vê boas produções, até um ano atrás. A partir deste ano, a gente começa a ver uma diferença bastante interessante, aí mesmo quando se usa um super simples nessa área aqui que a gente está trabalhando. Então, o solo, aquilo que eu comentei no início, nós temos condições boas para ter uma conversão, não é um problema, mesmo no pousio, mas, e aquela história também, que de uma hora para outra que a gente acaba degradando essa condição química, assim, né, nesse sistema que a gente está trabalhando com apenas a extração da cultura milho ou soja, né? Nós não temos extração aqui no inverno e também não tem extração da planta inteira, então acaba que, logicamente, sendo um processo de degradação químico do solo menos intenso, né? E aí, o que nós jogamos de fósforo nessa área? Veja, nós trabalhamos aqui com doses na faixa de 100 kg de P2O5, 130 lá no início, e depois nós fomos trabalhando com 100 kg por ano, aplicado sempre no inverno, esse fósforo, tá? Até 2015, 2016, 2017 e até hoje, nós não colocamos mais fósforo nesse solo aqui. Então, se a gente observar, o total de fósforo foi via super simples em torno de 335 quilos. Isso o nutriente P, né? E via fosfato natural foram aí cerca de 1.078, que é a diferença, né, do fosfato, e a gente utilizou, não foi utilizado o total, né, para fazer a conta ali. P2O5, isso chega
a 2.400 quilos aí. A gente tentou buscar essa condição de solúvel, né, que gira dessa fonte que a gente utilizou em torno de 18% do nutriente, do fertilizante. E aí vejam o que aconteceu em 2017, né? Então, lá atrás, isso aqui é uma análise de rotina, pessoal. A gente trabalhou aqui com resina, que é uma outra situação que tem que tomar muito cuidado. Quem trabalha com fosfato natural, quando for fazer análise de solo, cuidar no laboratório esse extrator, né? A gente tem mais ao sul aqui, é bem comum o uso do Melish, então não serve aqui. Nessa situação nós temos que usar a resina, porque é um extrator básico, a gente consegue se aproximar mais do que realmente é o teor de fósforo disponível no solo, né? A gente usa o Melish, a gente poderia estar extraindo um fósforo aí da fonte que foi aplicada e não está disponível no solo, que é um extrator ácido, então isso tem que tomar muito cuidado, né? E aí nós observamos o que? Olha, é de assustar o valor, né? Se for pegar aqui, são quantidades altas usando fosfato natural. E aí o super simples, menos, que é o gráfico mostra essa barra mais escura aqui, que é o uso do super simples, e é um solúvel, então, e sem fósforo, logicamente, menor quantidade. E aí vamos descendo no solo, vamos pegar aí uns 5 a 10, e vou descer mais e vamos de 10 a 15, e aí a gente observa, é claro que esse ano a gente não fez, a gente vai fazer uma análise agora, 2020, né, a gente faz a cada 3 anos acompanhamento do fertilidade do solo, essa parte de fósforo e rotina e tudo mais. Inclusive, a gente trabalha com fracionamento, tudo mais aqui, tem os trabalhos, a gente pode passar depois. Mas vejam que isso é um tema muito comentado hoje, que é essa condição de colocar fósforo em camadas mais profundas, né? E a gente começa a observar isso, né? Eu quero ver esse ano, né, se isso realmente se comprova ou não, e talvez, né, por essa questão, né, da mobilidade do fósforo mais física, digamos, desse produto que a gente jogou, essa condição biológica, por isso que eu digo, teria que entrar com outras análises aqui para tentar explicar o porquê, mas é uma situação que desse jogou ali, tinha ervilhaco, tremoço, tem isso também, acaba elevando um pouco em profundidade, né? O que é muito interessante, alguns trabalhos mostrando a importância dessa ideia de descer fósforo na questão da produtividade, né? Então é mais interessante nós ter um equilíbrio no perfil de fósforo do que estar concentrando tudo em superfície. Isso é muito discutido e tem entrado várias linhas de pesquisa aí, inclusive ligado à questão de correção de pH em profundidade e tudo mais. Então, é uma questão que a gente observou, né? Isso trabalhando aí desde 2009, né, até 2017, trabalhando com aplicação de fósforo a lanço, né? Isso aqui nós não colocamos na linha, isso foi trabalhado a lanço, tá? Então, é uma situação que a gente observa, e aí vejam só, há uma preocupação muito grande com a questão da calagem também, às vezes nessa linha da produção orgânica, né? Qual produto utilizar, devo usar, não devo utilizar. Vejam que quando a gente utilizou o fosfato natural, que é aqui a última barra do gráfico, a gente observa que o pH se manteve mais alto do que não usar fósforo ou usar um solúvel, né? Mas aí nos questionamos, né, a planta, para ela, será que o solo ácido, ela tem, qual que é a interferência disso? Eu pensando como planta, né, digamos, o ambiente da rizosfera é ácido, né? Então a questão da acidez do solo está relacionada muito à disponibilidade dos nutrientes, né? Então a gente tem visto algumas publicações nessa linha, né, conceitos, né? E é lógico, né, o professor terça-feira comentou bem sobre isso, né, a disponibilidade do nutriente quando o pH está mais ácido ou alcalino. Mas aí a dinâmica muda, né? Hoje o plantio direto traz uma condição diferente de avaliação ligado ao pH do solo. A gente vai pegar esse solo, leva para o laboratório, analisa, tem valores altos,
de acidez, né, um pH mais baixo, mas no fim lá a soja produzindo 4.500 quilos, 5.000 quilos, né, esse solo aqui vou mostrar para vocês, está produzindo isso há 11 anos sem calagem, então isso que a gente tem que começar também, já vem há algum tempo, né, sendo discutido, essa ideia dessa interação que existe, né, entre a matéria orgânica, a acidez do solo. E aí eu li algumas coisas bastante interessantes que me chamaram a atenção do uso de pó de rocha, nessa ideia de manutenção de um pH mais alto ao longo de anos, né? Talvez pela condição do silício, né, por uma competição ali com alumínio, que é gerador, né, de acidez. Então, isso tudo acaba sendo interessante no sistema orgânico, né, e talvez a calagem, ela não é algo assim que vem assim com tanta preocupação, né, porque a própria adubação orgânica, né, hoje a cama de aves, digamos, né, algumas outras não, mas principalmente a cama de aviário, ela acaba condicionando a manter um pH mais alto, vou mostrar para vocês depois. Então, é uma condição que a gente observou, né? É um solo que está... Esse solo, eu entrei na universidade em 2011, até onde eu sei, 2007 foi a última calagem, então 10 anos sem calagem. Está aí pH 5 em cloreto de cálcio, né, em água, isso aqui é maior, então tranquilamente a gente consegue tirar aí níveis de produção bastante interessantes. E aí é lógico, né, como a gente usa o fosfato natural, os valores de cálcio desse solo levam a se elevar de maneira bem significativa, como está mostrando essa análise feita em 2017, o que leva a saturação por bases. Então, vejam, eu estou pegando aqui um dado bruto, né, que nós não publicamos ainda, mas ele traz sua certa representatividade pelo tempo de pesquisa, né, e encontrar a saturação de perto de 80%, né, logicamente por essa condição aí também do cálcio que está entrando nesse sistema. Então, como eu falei, alguns cuidados aí que a gente tem que ter relacionado à questão da análise, né, sempre cuidar isso para a gente possa ter uma boa confiabilidade do que a gente está tirando lá com a análise do solo. O pH alto do solo, aí está uma outra coisa relacionada ao pH, né, a ideia de usar essas fontes, fosfato natural, pó de rocha, antes da calagem, né, porque a gente tendo um pH mais alto torna menos eficiente o uso dessas fontes insolúveis, né, no caso fosfato natural, pó de rocha. A gente precisa de uma certa acidez do solo para que a gente aproveite esse fósforo que está indo via essas rochas moídas, né. Então, temos que cuidar isso. E aí volta no que eu acabei de falar, né, pessoal, será que esse pH, a gente insistir em manter pH muito alto, né, até que ponto, né, no plantio direto, tem todos esses conceitos que a gente tem que conversar. É lógico, né, pessoal, que existem linhas aí de trabalhar com essa questão de pH um pouco mais alto, de saturação alta e tudo mais. Mas são sistemas, né, que tem que ser ponderados a cada situação. Eu vejo que aqui, nesses trabalhos que a gente tem feito, o uso de fosfato natural tem mostrado resultado interessante aí nesse pH, e quem sabe que a longo prazo, tanto que a gente não jogou calcário onde tinha fosfato natural, justamente para ver esse efeito, e há uma curiosidade agora em 2020, porque em 2017 a gente colocou esse calcário, né, aonde não tinha o fosfato natural. Então, onde tem fosfato natural, a gente vai seguir sem calagem, sem fósforo, apenas com potássio e nitrogênio no milho, na soja, não coloca além do cloreto e potássio. Para ver o efeito a longo prazo, porque é isso aí. Esse trabalho começou a mostrar resultados mais interessantes agora, praticamente 8, 10 anos depois. Então, a gente tem que ter calma, paciência, mas eu acredito que depois que se constrói um sistema desse, a gente consegue ter um estoque interessante, ter uma ciclagem, né, ter uma ideia de sustentabilidade mais adequada, e aí a gente começa a ter um sistema produtivo aí mais interessante, né? Aquilo que se falou já, né? A gente teve uma simplificação muito grande dos sistemas, né? E como eu tenho um pé na integração, né, lavoura-pecuária, nos sistemas integrados, quando a gente diversifica, coloca um componente a mais, e aí vem, né, dentro dessas situações aí, sistemas agroflorestais, sistemas
que integram mais de um componente. Quando entra o animal, muda todo o conceito, né? Quando entra a árvore, muda também. Então, são propriedades que surgem que a gente tem que ir trabalhando, né? Então, aqui nós temos, né, uma situação de fontes, né, pensar em fontes de fosfato natural mais reativas, né, que vem aí de rochas de origem mais sedimentar, né, que tem um processo um pouco mais barato, digamos, de extração, né, são, a maioria delas importadas, né, então nós no Brasil temos rochas mais de origem ígnea, né, vulcânica, acaba tendo uma solubilidade diferente, né, custo um pouco maior também de extração, mas vem num conceito de eficiência talvez a longo prazo. Então vem essa questão da eficiência, né, relação com a biologia, com plantas, né, hoje de manhã o Beto comentou a questão de organismos solubilizadores de fósforo, plantas com rizosfera que acabam, né, as plantas liberando exudatos, a própria matéria orgânica, tudo isso influencia nisso aqui, né, então, mas são mais reativos, né, são fontes interessantes, né, que podem ser utilizados aí, mas nós temos as rochas mais brasileiras aí que teria uma condição um pouco menor de fósforo, né, mas interessantes também que podem ser utilizados, né. O que foi comentado também, né, nesse trabalho que a gente observa, o que as plantas conseguem reciclar, né, o que lá, isso aí é a média de 3 anos, ali variando, né, de 30 a 70 quilos por hectare, então na faixa aí de 10 a 20 quilos por ano, né, dentro dessas espécies que a gente trabalhou, que ele é reciclado, que às vezes não mostra diferença lá na produção, porque o solo está tendo uma condição boa, né? Então, o ano passado, retrasado, aí a gente teve produtividade interessante aí dessa biomassa produzida no inverno, e aí um destaque aqui, pessoal, a essas gramíneas, não sendo repetitivo, mas realmente, o que foi comentado lá, a produção de biomassa em quantidade reflete muito nessa ciclagem. Eu tenho visto muito efeito lá na frente, na produção do milho ou da soja, depois dessas plantas aqui, nos tratamentos que se gira mais biomassa, né? Então, por mais que ali, que nem a vilhaca, né, ela tem uma boa ciclagem, mas aí tem toda uma condição de decomposição e tudo mais, né? Então, essa é a produção e é afetada, logicamente, pelo teor de fósforo no solo. E aí vamos para o lado produção. Então, eu chamo a atenção para vocês aqui numa questão que nós temos observado, vamos pensar assim, uma ideia de conversão do sistema ou numa ideia de comparar. E isso, pessoal, se a gente começar a fazer revisão e ver o que o pessoal tem falado, quando se faz trabalhos comparando fontes solúveis e fontes insolúveis, nesses solos que apresentam alguma condição interessante de fertilidade, a gente passa a observar valores aí na questão da produtividade, e aí a gente começa a observar a produção ser muito semelhante. Vejam essas duas linhas aqui, ó, usando o fosfato natural, né, e o super simples. Isso em milho, 2009, lá no início do experimento. Então, primeiro ano, segundo ano, né? Muito semelhante à produção do fosfato natural com o super simples. E aí, lógico, sem fósforo começa a se passar ali a diferença. Então, vamos tirando o que o solo está tendo, às vezes está tendo essa retenção também, e vamos à frente. 11, 12, aumenta a diferença entre não usar fósforo, mas mantém muito semelhante a produção onde se usa mesmo fosfato natural e super simples, né? E essa é a diferença em 2017, né? Sem fósforo, 16, 17. Então, a partir desse ano, a gente é a primeira safra sem aplicação de fósforo, né? Nós paramos de usar fósforo, né? Conversamos aí com o professor Pavinato, aqui para frente nós não vamos mais utilizar, para ver até onde que a gente consegue ir, para ver se realmente essas plantas, né, como objetivo inicial do trabalho, conseguem se destacar uma ou outra nessa ideia da disponibilização de fósforo, né. Vejam só, com fosfato natural, uma soja bem interessante e que em 16, 17, o primeiro ano que nós não jogamos fósforo,
chegamos à produtividade aí de quase 5 mil quilos, né? E aí o destaque, olha só, vejam aonde nós não usamos fósforo, né? Comparado aqui a plantas, a situação de pousio, né? Então, 23 sacas de soja a mais, só para uma situação de nós estar usando um azevém aqui no inverno. Então, é aquela história, né, pessoal? Trabalhos na área da agronomia é difícil a gente de um ano para o outro conseguir. A gente precisa ter anos para ter repetição e ver o que está acontecendo realmente, o que a planta está dizendo. Mas vejam que começa, e 4 mil quilos de soja, isso não é pouca coisa, né? Se a gente pensar que já esse solo aqui, ó, nessa safra, em 16, 17, está há 8 anos sem aplicação de fósforo, né? Então, será que o que está acontecendo aqui, né? O sistema, tudo que a gente vem falando até agora tem se organizado de uma maneira a expressar isso aqui. Vejam a foto da soja desse ano. Então, uma cultura, uma cultivar de alta exigência, né? Então, então acaba que estava suprindo a necessidade para essa planta aqui, né? Outro ano, 17, 18, mas se repetiu. Então, vejam, a produção acaba tendo um destaque, novamente, em quantidade, anos bons, 18 sacas aqui, onde a gente, isso comparado, sendo só, eu estou comparando esses 18 sacos aqui, onde não se usou fósforo, pensando apenas no uso de uma aveia, né? O centeio aqui, não quero desmerecer ele, né, e eu acho que ele vai começar a apresentar resultados, porque aqui ele está no segundo ano de uso, tá? Então, a gente já começa a observar, por isso o longo prazo, né? Foi comentado centeio, mas são situações de longo prazo, realmente é uma cultura fantástica, né? E aí nós temos aqui uma situação de uso do fosfato natural já de 3 sacas a mais. E aí comecei a perceber isso nessa ideia de longo prazo, como eu parei de usar o solúvel, né? Aqui está uma foto aérea do experimento, onde eu uso fosfato natural, né? Aqui sem fósforo, milho, né? E aqui o solúvel. Fosfato natural, a gente observa nitidamente uma condição boa de campo, né? E aqui, 18, 19, o milho. Isso que eu quero comentar agora com vocês é essa diferença que começa a ter no pousio aqui, ó, né? Então, como está baixando os níveis de fósforo onde tem super simples, realmente se confirma um pouco dessa lógica, né? Da questão da planta, assim por diante, está beneficiando. Mas o fosfato natural, altos níveis de fósforo no solo, mesmo no pousio, acaba não tendo essa diferença aí. Mas há um destaque já, ó, 18, 19, nós estamos chegando aqui a 11 toneladas de milho, não é pouca coisa, né? E aí nós estamos alcançando aí isso com fosfato natural, aplicado, repito, de 2009 a 2015, essa é uma safra 18 a 19, então é a terceira safra sem fósforo, né? Ela não colocamos fósforo nesse milho aqui, tá? E aí vem o último ano, então 19 e 20, que foi soja, eu quis colocar em sacas, e que é impressionante a quantidade que a gente consegue manter ainda sem fósforo. Quarta safra sem aplicação, pensando naquele estoque lá atrás que a gente colocou. E aí o pousio, né, já fica lá mais para baixo realmente. Então, mas ainda eu fico assim pensando nessas parcelas aqui que chegam a 120 aqui as sacas de soja por aquele. Isso aqui está 11 anos sem fósforo, né? Então são condições que realmente a gente tem que começar a pensar, abrir a mente, pensar diferente nessa condição desse sistema, né? Tanto que está no título ali, gostei muito do título que o Márcio colocou, né? Uso de fertilizantes no sistema de produção orgânica. Isso eu acho que nós temos que considerar, porque não é mais a cultura, não é mais a soja, o milho, e não é mais a soja daquele ano, às vezes a gente tem que pensar para frente, né? Então, é o sistema de produção, né? E isso é o que traz eficiência, né? Por exemplo, ao uso do fosfato natural. A gente pensar assim, vou usar super simples e subfosfato natural, qual que é o mais eficiente? Mais eficiente é o que mais produz por quilo de nutriente aplicado. Uma maneira mais, né, dura de se falar, então, mas a longo prazo, como que isso é, né? Então, essa é uma condição que eu gostaria de retratar para vocês.
Ficou um pouco pesada essa parte, pessoal, mas eu acho que, assim, aquilo que eu comentei no início eu acho que a gente tem que olhar dados de produção realmente e ver se responde. Eu, tranquilamente, fosfato natural solúvel, aqui nesse trabalho, você confirma que não teve diferença em praticamente nenhum ano aí, né? E aí, para frente, a gente vem muito nessa lógica de colocar em profundidade o fósforo. Esse trabalho iniciou em 2018, e aí a gente está trabalhando em 4 diferentes situações de profundidade, a lanço, a 5, a 8 e a 11 centímetros. Significativa, nenhuma diferença significativa, né, pensando em um trabalho experimental, são 2 safras aqui, né, por quê? O teor do solo, ele acaba condicionando a manter, porque a testemunha ali, ó, que é 0 de fósforo, acaba mantendo níveis produtivos, isso em milho. É claro que a gente vai esgotar esse fósforo aí ao longo dos anos, né? Mas essa questão da conversão, muitas vezes, né? Aproveitar esse fósforo a longo prazo é interessante. Termos fosfatos, aí que vem uma opção. Não, meu solo está com baixos níveis de fósforo. Eu quero uma resposta um pouco mais imediata. É um produto interessante. Valores aí na faixa de 18, que eu conheço, 20% P2A5, há um acréscimo, muitas vezes, pela questão de cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes que são colocados, alguns possíveis efeitos no pH, depende de como ele é fabricado e assim por diante. Tem a questão de custos, mas tem a questão de resposta, talvez a mais a curto prazo. Eu não tenho trabalhos aqui com termofosfato, e é algo que eu acho interessante a gente colocar, né? Então, tem uma proposta aí de iniciar isso aí, né? Potássio. Eu não falei agora adubação orgânica, eu quero trabalhar tudo junto depois. Aqui, quando a gente for falar de adubação orgânica, eu comento todas a condição de P e K e nitrogênio, assim por diante. Potássio, tivemos a oportunidade de trabalhar aqui com o Márcio, com a Gebano, na época, o Jean, o Ivan, né? E aí nós colocamos aqui uma condição de trabalhar com a testemunha, né, sem a aplicação de fósforo, perdão, de potássio, né, a questão do sulfato de potássio, né, que a gente trabalhou com doses aí na faixa de 80, se não me engano, era 80 quilos de K2O, né, e aí, esses 80 quilos a gente tentou suprir com sulfato de potássio, com cloreto de potássio, o Camag, né, que é um produto que eu já vou explicar um pouco mais sobre eles, um termopotássico, né, que é a questão do TK47, né, que vem desse produto de siderurgia, até onde eu conheço, e o EcoSil, né, que é um produto comercial, um fonolito, né, que ele é uma rocha moída e utilizada. Então, lógico que a quantidade muda pela concentração, né, que a gente quis trabalhar, 80 quilos de K2O de cada um, né, mas vejam que a gente não tem diferença na produtividade, nós estamos tendo aqui a mesma produção, ela não é significativa, né, a diferença. Embora, vejam, na 3.725, perto de 3.200, e o cloreto de potássio 3.600. Isso aqui, para um produtor com a saca de soja a R$90, dá uma diferença interessante, né? Então, mas o que eu quero destacar aqui, pessoal, embora não tenha dado muita diferença da testemunha, porque é um solo que também tinha uma condição interessante, mas muitos trabalhos que eu tenho lido nessa linha é que usar o cloreto e usar essas fontes de potássio menos solúveis ou termopotássico não dá diferença na produtividade, assim, no início. Então, e tem uma outra condição, né, aqui a gente está falando do cloreto de potássio, né, a quantidade de cloro que a gente joga, ela é altíssima, né, e vocês, a gente já vem conversando bastante aqui no curso, a condição biológica do solo, a gente usa cloro dentro de casa, né, então, para limpeza, e isso, efeito salino, tudo isso, queira ou não queira, acaba causando esse problema, né, a gente vê vários trabalhos, né, de efeito salino, diminuindo a produtividade quando se coloca na linha, então tem que ter o critério de uso, cuidar, lógico, né, não vamos deixar de usar na agricultura convencional, tem toda essa questão de ser uma fonte mais barata,
Mas vamos pensar numa agricultura orgânica que a gente precisa buscar o equilíbrio, ou mesmo, como eu falei, a gente precisa buscar o equilíbrio em todo o sistema de produção, né? Mas é uma condição que joga, assim, pontos positivos para o uso dessas fontes aqui, menos solúveis, né, que não passaram por tratamento ácido. E aí vem a ideia do sulfato de potássio, que tem uma fonte de enxofre que é possível de ser utilizada também, mais solúvel, né? Então, tranquilamente também, pessoal, eu acredito que para potássio não é um problema. Eu vejo trabalhos mostrando resultados muito positivos aí com o uso dessas fontes aqui, né? Que são fontes aí que vêm de depósito sedimentar, por exemplo, sulfato de potássio. O Camag, ele é um fertilizante natural, né? Que ele é mais uma marca comercial aqui, mas na época a gente estava trabalhando com a questão da empresa ali, tipo de pó de rocha, né, que tem uma quantidade interessante de K2O, enxofre, magnésio, né, aqui trabalhos publicados já com o uso desse fonolito aqui, já o pessoal da USP também, mostrando resultados, né, em cana-de-açúcar, né, é isso que eu tenho visto, sabe, desde que a gente esteja suprindo essa demanda aqui, né, a gente tem conseguido buscar resultados interessantes aqui com a produção, o próprio termopotássico aqui, que ele vem aí da siderurgia, né, subproduto, ou a própria empresa acaba trabalhando com calor, né, produz esses fertilizantes aqui que tem uma melhor solubilidade, embora a quantidade baixa, né, de K2O vai um pouco mais, mas aí chama a atenção um pouco essa questão do óxido de cálcio, óxido de magnésio, que o pessoal tem visto alguma condição relacionada a pH, né, e aí puxa muito essa ideia do silício, né, pessoal, a gente vê muito a questão da resistência de plantas relacionadas ao uso desses nutrientes aqui, né, e aí que eu chamo a atenção para o uso dessas fontes de baixa solubilidade, né, que a gente sempre priorizou, né, nos últimos anos muito o NPK, né, e como que é as outras, né? A gente teve extração, extrai, demora, mas pega aí 20, 30, 50 anos de extração, quanto que está levando embora, quanto está sendo perdido. Então, essa ideia de remineralização, ela não é errada, né? E eu acho que nós temos que investir muito, e isso, como eu falei antes, ele vai começar a trazer benefícios para a própria agricultura, assim, convencional que a gente tem hoje, mas a gente carece de muito estudo ainda para calibrar, para trabalhar com um efeito a longo prazo, como que é essa eficiência, essa relação com o pH. A gente sabe que está dando certo, né? Como muitos de vocês estão talvez pensando aí, eu estou usando, está funcionando, e realmente é o que a gente tem observado. Mas quando a gente está aqui dentro da ciência, né, tentando explicar, uma simples análise de solo não nos diz muita coisa, né? Mas a gente olhando para a planta, olhando para uma questão fisiológica, a gente começa a ver situações bem interessantes aí. O efeito salino, olha só, cloreto de potássio para um fonolito que é aquela anterior lá, que foi trabalhado. Tem a questão de custos, eu confesso que eu não tenho muito essa relação, talvez o Algian e o Márcio podem nos ajudar, como que fica, mas tem muito efeito a longo prazo, né? Quanto que isso vai responder para frente, acho que nós temos que considerar, tá? Então, é algo que aí chama a discussão. Isso só um gráfico, né, mostrando que realmente os nossos solos, eles não estão muito ruins quanto a potássio, quanto a fósforo. Eu falo muito aqui da região sudoeste, né, pessoal, porque nós temos uma condição de uso bastante alto de resíduos orgânicos aqui, então, aqui em Planalto, essa apresentação aqui eu também fiz lá na tarde que a gente foi lá em Entre Rios, lá no oeste, então, peguei de lá esse gráfico, mas são situações que se assemelham muito ao que é o solo aqui de Dois Vizinhos, a gente tem condição boa de solo, né, e quando a gente pensa, vou ter uma queda na produção se eu começar a usar um adubo menos solúvel. Não, mostrei para vocês mais de um gráfico, não, né? E aí o balanço, né, pessoal? A gente tem que, aqui eu coloquei, é um trabalho que eu quero explicar, falar duas situações que eu tenho observado. Nós iniciamos o trabalho com 200 miligramas, 200 quilos, eu fiz em quilos a 0 a 15 centímetros de profundidade no solo. Esse era o teor,
né? Esse aqui era o teor de potássio no solo. Colocamos 0, 50, 100 e aí as doses de potássio. O que está dentro aqui da varinha que a planta extraiu, soja extraiu 80, 74 quilos aí. Bom, fiz a conta, se eu coloquei 50, tinha tanto, extraiu tanto, né? Eu vou fazer o balanço. E aí eu fiz um segundo gráfico aqui, o que está, essa linha mais contínua, é o teor no solo analisado pós-cultura da soja. O que é pontilhado é a minha conta. Então, quer dizer, bom, se eu coloquei tanto, eu posso fazer uma planilha de Excel e começar aí a fazer esse balanço, né? Mas aí eu fui trabalhar com aí a produção da soja, né? Não teve efeito, solo bom, né? Eu brinco muito aqui com o pessoal que é difícil a gente trabalhar com fertilidade nesses solos aqui, que a gente esperar 4, 5 anos para ter muitas vezes efeito, porque às vezes tem a condição de fertilidade, eu digo essa parte mais de adubação, né? Tem efeito já de histórico bom do solo, né? Mas já tem um efeito aqui do suco, né, pessoal? De efeito de salino, né? E aí o milho, falou, bom, vou fazer a conta de novo, vou tirar o que o milho extrai, e seria essa quantidade aqui, né? O milho tira, eu vou ter essa condição de potássio depois da colheita, né? E aí eu fui analisar o solo, os teores de potássio aumentaram em 0 a 15 centímetros. Daí, bom, vamos fazer análise, tudo de novo, vamos seguir o experimento e vamos ver para frente o que vai dar. Mas o que eu digo com isso, pessoal? O milho tem um sistema radicular diferente da soja. Provavelmente essa gramínea está trazendo um potássio abaixo de 15 centímetros e jogando aqui. Ele extrai menos no grão, né, embora produza mais grãos, né? A extração aqui, comparada à soja, ela é um pouco menor. Mas veja a importância de nós reciclar, buscar nutrientes a camadas lá para baixo, né? Então, e aí que nos faz pensar, né? Como que a gente vai manejar essa fertilidade, porque o balanço ele tem que ser considerado também a camadas mais profundas, não só 0 a 15, assim por diante. Mas é mais para dizer isso, da importância de termos uma condição interessante, termos pelo menos essas culturas, né? Rotacionar culturas de verão, né, que estão trazendo talvez potássio de camadas mais para baixo. E aí a gente pode até pensar em mudar, né, essa condição de recomendação, né? Então esse é um trabalho que a gente vem trazendo aqui. Nesse segundo ano com milho, quando nós colocamos lá atrás na soja o potássio a lanço, nesse ano do milho a gente observa uma produção maior. Quando a gente colocou o potássio aqui no sulco, o milho teve uma produção menor. Talvez a gente não conseguiu acertar, né? Talvez não. É possível que a gente não conseguiu acertar essa linha aqui que você colocou esse potássio aqui. Quando você colocou a lanço, conseguimos 1.000 quilos de milho a mais, que é uma outra condição, né? Às vezes, trabalhar lanço, suco, é lógico que colocar na linha, como eu falei, a gente tira pontos de desuniformidades, eu acho que o professor vai comentar muito depois, né? E aí a gente também está trabalhando em parcelas, às vezes a parcela tu consegue fazer uma questão de aplicação muito mais perfeita, né? Mas aí eu repito, eu acho que é uma condição de nós ter que evoluir na técnica de aplicação em larga escala, a indústria envolvida e assim por diante, né? Muito bem. Então, fósforo, potássio, fontes minerais, né? Eu acho que entrei um pouco, comentei um pouco aí para poder dar um panorama que eu acho que é possível essas fontes aí a gente utilizar e tem respostas igual ao uso de um solúvel, né? Porque eu estou trabalhando numa agricultura convencional, esses resultados trazem de uma agricultura convencional, de altos níveis de produtividade que está mostrando aí, e não estou tendo diferença, né? Entrando na adubação orgânica, vem uma pergunta que a gente sempre faz para os alunos, né? E o meu professor de fertilidade fazia também, né? É um adubo ou é um problema que pode levar à contaminação ambiental, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho enquanto pesquisador nessa linha, e aí tenho colegas, né? O professor Paulo Adame, o professor Beto, trabalham com isso, né? O professor PC também, aqui no campus, mexemos com isso. E eu acho que nós temos que colher esses resultados para realmente dar subsídio aí para a gente utilizar esse resíduo da melhor forma e se ele é possível, né, ou se ele vai trazer algum problema ou não. Mas vejam aqui, ó, nós temos
2 gramas de fósforo, 14, é muito diferente de um ano para outro, de um aviário para outro, se ele é compostado ou não. Então, o processo de compostagem, ele é importante, ele deve ser feito, porque vai na questão da recomendação, né? Quanto que, aqui, 2 para 14 é muita diferença, se a gente for fazer a conta depois na recomendação disso aí, né? Então, tem a questão da eficiência, né? Aqui, nitrogênio, os manuais trazem eficiência de 50% do N aplicado, do N que está dentro dessa cama, né? E é aplicado no primeiro ano. No segundo ano, ele passa a ter mais um uso, né? Mas, assim, nós precisamos de mais estudos nisso. Eu vejo o pH da cama muito alto, 8,5, 9. Talvez isso esteja levando a perdas de amônia, né, mais significativa. Por isso a compostagem, que foi comentado, acho que tem que seguir nessa linha, né? E aí o fósforo, né? Doses interessantes aí que a gente joga. Aqui é um trabalho que a gente faz desde 2012. Vocês podem me chamar de louco, né? Jogar toda essa quantidade de cama de aviário, mas é justamente o limite, né? O problema, né? Que eu quero tentar resolver. Tentar calibrar as doses, tentar ver os resultados quando se usa demais, e eu acho que temos que, como ciência, né, tentar buscar isso, né, e aí a gente acaba jogando doses altas, eu já não jogo mais isso, né, então a gente vem trabalhando aí com, isso aí é matéria seca de cama, não é matéria verde, úmida, isso aí vai a 6, 12, 18 de matéria tirada direto do aviário, toneladas, né, então aqui a gente está falando em 4.500 quilos de matéria seca, já descontada a umidade e pensando aí na densidade da cama, né? Então, aqui a eficiência, os manuais trazem de 0,8, então 80% é liberado, né? E aí o restante vai para o segundo ano, eu considerei isso, mas veja quanto a gente joga de fósforo, né, que é fósforo, não é P2O5, quando a gente está trabalhando com esses resíduos. Então, são resíduos, olha só, pensando no potássio aqui, então, são resíduos que têm uma condição alta de nutrientes. Então, acho que temos que cuidar, porque, como foi falado também, o excesso ele acaba sendo um problema aí, né? E o milho? O que nós produzimos aqui, então? Nesses 4 anos, de 2012 a 2016, anos que não chove muito bem, aqui o primeiro ano, talvez, por uma condição até de competição, por essa cama de aviário, decompor e assim por diante, não tivemos tanto efeito na dose mais alta, mas já lá com 4,5 toneladas de massa seca de cama, alcançamos o que se trabalhou com adubação mineral aqui, para não faltar para o milho, aí, na faixa de 80 de P2O5 e K2O e 150 de N, uma ideia de comparar. E aí, olha só esses 2 anos, 13, 14, 15 e 16, para alcançar o pico de produção, nós fomos naquela minha última dose lá. E aí eu comecei a pensar nessa relação que eu falei lá no início da palestra, DNPK da cama de aviário. E aí a gente fez um trabalho, só vou passar um pouco para frente aqui, para completar esse raciocínio, junto dessas parcelas, onde a gente coloca agora menos, mas mantém as doses, equidistantes aqui. Alcançar o pico de produção tem que jogar muita cama, e está muito relacionado a nitrogênio. Vocês vão ver depois os teores de fósforo e potássio nesses solos aqui estão absurdos. Mas quando a gente trabalha só com cama de aviário, né, para chegar a picos, claro, depende da produção que a gente quer alcançar, mas para bater a adubação mineral aqui a gente conseguiu, com doses muito altas aí, né? E aí o que acontece? No lado eu coloquei um outro experimento jogando a menor dose que eu usava anteriormente, que era 6 toneladas por hectare, agora eu estou usando 3 toneladas por hectare de cama, e trabalhei com dose de nitrogênio. Então esse zero aqui, ele é zero de N nesse gráfico 2 aqui, né? Então aqui ele é zero de N, em cima de parcelas que receberam todas elas 6 toneladas de cama aqui, ó. Todas elas 6 toneladas de cama, trabalhei, subdividi, né, 0,75, ao lado desse experimento. Tem parcelas que são divisa aqui, né? E aí a gente trabalha nitrogênio. Com apenas 75 kg de N, que eu já acho muito aqui, ele já chegou no pico de produção, né? Então, quer dizer, 75 kg de N, pessoal, o professor Paulo César certamente vai mostrar aí plantas que
que dá um lé aqui nesses 75 quilos de N aqui que eu apliquei via ureia. Plantas leguminosas conseguem fixar muito mais que isso aqui. Então, usar a cama de aviário, adubo orgânico, sempre na lógica de suprir aí fósforo, potássio e nitrogênio, a gente tem dentro desse resíduo, vai ajudar, mas quando a gente tem uma gramínea, talvez a gente precisaria compensar aí com uma outra fonte, talvez uma ciclagem com leguminosas, né? Por que não jogar só via resíduo orgânico, né? Por que não entrar com doses mais altas, então, né? O potássio desse solo aqui, aí já é um problema ambiental, né? Vai ser complicado, né? Porque, olha só, em profundidade 10 a 20, a diferença que é, né? Mesmo aqui, ó, quando joga a dose um pouco menor de cama, a gente está perdendo muito potássio. É um solo que não tem erosão superficial. Então, imagine em situações onde nós temos áreas dobradas, mais declivosas, aplicação a lanço, não tem chovido muito forte no último ano, né? A gente tem penado até por causa da falta de chuva, mas quando chove aqui, às vezes leva muito solo e muito fertilizante embora e o potássio está indo, né? Então, esse é o que eu comentei, né, pessoal? Eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio, esse cuidado, a quanto que joga, e os teores de potássio em si no solo assustam, né? E não é só esse solo aqui, né, pessoal? O professor Cassol tem um trabalho semelhante em Pato Branco. Eu vi lá os resultados dele numa palestra que ele deu. Eu vejo situações de produtores aqui em Dois Vizinhos que a gente acompanha, eles estão nessa faixa aqui de potássio no solo. E fósforo também, né? Se a gente pegar aqui, ó, os teores de fósforo, a gente está encontrando valores de 60, 80 miligramas nessas doses muito altas. Mas o produtor joga isso? Aí eu sei de algumas situações que vai doses altas, né? Mas na maioria das vezes, geralmente, a gente tem feito aí doses que chegam até, visto, né, 3, 4 toneladas por hectare. Mas, como eu falei, pessoal, nós temos que analisar a cama, tem que mandar para o laboratório, assim como manda o análise de solo. Vejam, um aviário, se tem 200 toneladas ali, ó, é adubo para 50 hectares, não é pouca coisa. Então, vale a pena gastar ali 100, 200 reais, às vezes, para fazer uma análise desse resíduo, para a gente saber o que a gente está fazendo, colocando no campo, para ter equilíbrio, para ter, assim, eficiência de uso, assim por diante. Então, eu vejo um resíduo fantástico, tem uma condição nutricional muito interessante, né? Vejam aqui, ó, aqui a soja. Essa soja aqui, ó, eu fiz uma outra lógica dentro desse experimento, que é colocar a soja no ano seguinte ao milho, só que eu não coloquei cama de aviário nessa soja aqui. Essa soja aqui, ela é residual do que eu apliquei de 2012 a 2015 ali. Então, vejam, ela só foi a semente de soja aqui, né? Aí faço minha culpa que não inoculei, devia ter inoculado e talvez alcançava uma maior produção ainda. Mas aqui é uma situação que a gente chegou sem nada de adubo, assim, naquele ano. São situações de efeito residual. Aqui, a 2018, 19 foi milho, com aplicação de 3, 6 e 9 toneladas de cama por hectare, né? E aí depois soja, sem adubação novamente, para ver o efeito residual lá da cama que foi aplicada no milho. 5 toneladas, são 200 sacas de soja por aqui. Só com a semente, num ano que a soja está a R$ 90 a saca. Então, é um fertilizante muito interessante, já com doses mais baixas aqui de cama. Não precisa ir lá para cima. Eu estou causando um efeito prejudicial aí ao ambiente, ao sistema, desequilíbrio, né? Então, tomar cuidado com isso quando usa a cama, ao meu ver, né? Então, é uma soja que eu não gastei praticamente em adubo, né? É uma soja que foi somente a semente, os tratos culturais que foram feitos, assim por diante. Lógico, pessoal, é um sistema que a gente não tem tanta extração, apenas a cultura de verão. Inverno, aveia, cobertura, né? A aveia aqui, o ano passado, chegou a 9 toneladas de massa, então é uma produção que acaba levando também a uma condição diferente, né, de produtividade.
E aí vem o fósforo, como eu falei, e aí uma situação que chama atenção novamente. Olha só em profundidade esse fósforo, como ele acaba tendo uma certa elevação. Será que é biologia, né? Será que é uma condição de macrofauna? O que está acontecendo aqui de estar descendo esse fósforo, essa saturação em superfície, né? Então, são situações aí. Mas a adubação, lá no início de 2012, início do experimento, nós tínhamos valores aí baixos de fósforo, né? E aí nós fomos elevando isso, né, conforme a dose. Né? Às vezes, então, e aí é uma fonte orgânica, né? O fósforo, como eu falei antes, né? Que ele tende a ficar mais nesse componente orgânico, biologia, né? A biologia, ela tem fósforo dentro dela, né, nesses micro-organismos e tudo mais. Mas aí cabe aí o que foi o que o pessoal comentou. Aí, como eu falei antes, né, a questão do pH, olha só quando jogamos doses mais altas de gama de aviária, a gente vê isso aqui 2018 também, 10 anos sem calagem, pH perto de 6 em cloreto de cálcio, em água está indo para 6,5, é um pH alto, né, fruto do pH da cama, que vem a condição da cal, que é utilizada lá dentro do aviário, que aí já vem problemas aí relacionados à disponibilidade de micronutrientes, nós temos que cuidar. E aí vem o que eu comentei antes, que é a relação com fosfato natural, num pH muito alto. Então, novamente, cuidado com doses muito altas, né, e assim por diante. E por isso o equilíbrio, né, a condição de jogar a quantidade certa. Né? Olha a saturação por bases, lógico, né, vai estar lá em cima também, nessa condição aqui, né? Libera muito nutriente, né? Então a gente fez aqui com o Literbag, né, decomposição de cama de aviário, e fizemos umas contas aí, mas olha só, pensando em nitrogênio, é muito nitrogênio quando se aumenta aí para doses um pouco mais altas, logicamente. Então, nessa quantidade mais baixa, 6 toneladas não é suficiente. Eu não fiz ainda, mas eu quero trabalhar na linha de volatilização disso a campo, né? Nós temos que, mas eu acho que é um problema, a perda, e por isso que a questão do tratamento do nitrogênio da cama, né, para evitar essa volatilização que tem. Aí vem para fósforo e potássio. Então, algumas coisas para a gente pensar, que eu já fui comentando aí durante essa apresentação, né, eu não vou relatar novamente aqui. Então, eu acho que isso que a gente tem que trabalhar com a cama, e depois eu passo aí para o pessoal dar uma lida. Foi que falar nessa questão de equilíbrio, né, pessoal, acho que tem uma ideia bastante interessante. Isso aqui é um solo que ele vem de uma área de sistema silvipastoril, que ele está com 8 anos com a pastagem. Ora, a gente não é colocar, aqui é colocado adubação mineral, tudo em superfície, né, calagem, tudo mais feito, um solo que a gente visa hoje, né, nesse equilíbrio de bases que a gente fala, 3 a 5% de potássio, faixa de 15 de magnésio, 45, 55 de cálcio, que vai naquelas relações, né, cálcio, magnésio, potássio, tudo mais, para evitar a competição. É um certo equilíbrio, né, então imaginem, eu tenho visto aqui na região algumas situações de culturas um pouco mais sensíveis, aí a fruticultura, né, o caso de videiras, ter problema de magnésio pelo excesso de potássio no solo, e alguma preocupação aí também quando se usa pouco magnésio, aí que vem algumas rochas aí que eu estava vendo, que eu estou vendo que são fontes de magnésio, utilizadas aí como pó de rocha, né, e tem são fruto de algumas situações de siderurgia que podem ser utilizadas. Mas é uma situação bastante interessante essa questão aqui de equilíbrio de base no solo, né? Com uma ideia de, inclusive, a gente usa, trabalho com os alunos isso aqui na busca de recomendação, né, de próprio calcário, né, usando isso aqui, né? Dentro, né, da recomendação a gente trabalha com isso. E aí eu trago aqui porque a gente pode ter problemas, né, quando se usa um excesso de resíduos aqui nesse equilíbrio, e depois que causou o excesso para tirar, e aí vamos ter que esperar chover, produzir, tirar a biomassa de cima, porque depois que causou o problema, talvez é quase pior do que corrigir, né? A recomendação, pessoal, nós temos tido aqui no Manual do Paraná, a gente tem no Manual do Paraná essa conta, né? A gente pode pegar lá o que a gente deve ou precisa aplicar do resíduo, né? Eu quero jogar lá 60 quilos de P2O5, né? Posso fazer essa conta aqui, que é
basicamente a matéria seca do material, dividido por 1000, o teor do nutriente no material, dividido por 1000, isso que está no Manual do Paraná, vezes a eficiência do fósforo. Então, 2.600 quilos por hectare desse resíduo aqui. Mas eu tenho aqui uma base, uma análise, assim por diante. Então, tem dado certo? Dentro dos meus experimentos, bate muito a conta do que se recomenda aqui com o que eu tenho tido de respostas, né? Então, já é um critério de recomendação que pode ser pensado, analisando a cama e tudo mais, né? E faz a conta já aqui também para quanto vai de potássio, né? E tudo mais, né? Então, essa é uma lógica que a gente pode estar trabalhando aí, pensando na cama de aviário, né? Então, assim, pessoal, é um produto muito interessante, eu acho, mas como eu falei, a gente precisa de tratamento, precisa melhorar a distribuição, claro que vai peletizar, colocar na linha a quantidade de nutrientes que vai, ela é diferente, mas também ela tem uma condição de eficiência diferente, a gente vê depoimentos do pessoal que está dando um resultado bastante interessante, usando a própria cama de aviário compostada e peletizada na linha, mas vem muito a técnica de uso, eu acho que nós temos que transformar isso numa situação a nosso favor, né, em vez de termos um problema ambiental, que é uma preocupação que leva a gente a trabalhar com esse experimento, que é interessante do ponto de vista tanto convencional, e eu acredito que orgânico mais ainda, né, porque é uma fonte interessante de uso. Pó de rocha, o pó de basalto, rochagem, né, a ideia da remineralização do solo. Eu confesso para vocês que, enquanto professor de fertilidade, lá atrás, comecei, digo, pá, mas será? Alumínio ali, ó, ferro, ó, quantidade de potássio não é tão alta, mas é algo que mudei de ideia, eu acho que a gente sempre tem que ir aprendendo e vem novos conceitos, né? E realmente, pessoal, eu acho que, claro, é um produto de baixa solubilidade, né? Eu fiz o trabalho aqui, ó, a gente não vê diferença significativa na produção de massa seca aqui de soja. Nós temos aqui a produção de vagem, alguma situação começa a mudar. O uso o número de grãos, a massa de grãos, alguns trabalhos, a produtividade, embora não significativa, mas isso aqui é o primeiro ano, né? Aqui no segundo ano, o trigo, né, em cima dessa área, não deu diferença significativa. A gente sabe que doses muito altas não são recomendadas realmente, né? Eu só quis ver se isso mexia numa condição química de solo. Mas olha aqui, uma ideia de pH do trigo, né? Então, uma condição de grão mais interessante, embora não significativa. Mas olha no terceiro ano, como começa a mostrar efeito a soja. Então, é a longo prazo, é a ideia de trabalhar com uma condição adequada de plantio direto, né? E aí vem esses trabalhos, como eu falei, nós temos já a publicação de alto impacto de profissionais, assim, que são dedicados nessa área e que tem uma representatividade no meio científico aí, e que estão vendo, né, um efeito. Esse trabalho foi publicado no ano passado, né, e ele mostra lá no trabalho o efeito de aumentar silício e magnésio na planta com o uso desse dunito aqui, né. E em soja, eles trabalharam com um outro artigo com milho também, maior produtividade, eles observam essa ideia da translocação de açúcares, né, o que leva aí a maior massa de grãos, especialmente por a condição do magnésio presente nesse material aqui utilizado, né. A ideia de manter o pH mais alto, existe a presença desse óxido de magnésio aqui, que acaba conferindo a ideia de não deixar que esse pH diminua, e aí vem a questão da calagem, que ela não se torna uma preocupação tão frequente, né? E o silício também tem uma ideia de relação com isso, né? A ideia do alumínio é uma fonte, e tem uma interação com isso aí, e o silício presente, ele acaba retardando um pouco essa ideia de elevar pH, né? A competição ali com a questão com o alumínio. Então, esse outro material ali embaixo, né, o pessoal trabalhou com esse termo MAG, que ele é a fosterita, uma outra rocha moída, como eu falei para vocês antes, mas eu acho que o conceito é um só, né, a ideia de interagir, ver o que tem dentro do fertilizante a longo prazo, né, e pensando no sistema. Mas o que fica muito claro lá, e aí teve aquele congresso ano passado, de agricultura sustentável, se eu não me engano, o pessoal trabalhou essa ideia, e aí lá foi apresentado um pouco,
esse trabalho aqui que foi premiado lá com os de cana-de-açúcar, dessa relação do pó de rocha com a biologia do solo, né? Fala-se em até alguma condição de biológica que vem junto com esse produto lá, que é extraído, fala-se que isso são bactérias que vão talvez melhorar a solubilização de fósforo, assim por diante. E eles avaliam muito a questão da planta, o efeito mais fisiológico do uso disso, porque realmente eu trabalhei aqui e quando a gente observa o solo, né, que a análise que a gente faz, a gente usou o Melich, né? Mas olha só, ele levou potássio por uma condição de nós termos jogado no solo esse pó de rocha, mas também analisamos com um extrator mais ácido, né? Que é o terceiro ano, segundo ano aqui de uso, terceiro ano de uso. Mas quanto disso realmente está disponível? A gente tem que evoluir muito realmente nessa ideia de metodologias mais claras para a determinação disso, analisar a planta, analisar a resposta mais fisiológica, mas tem dado resultado. Então, quer dizer, o uso disso, ele é positivo, é lógico que não é no primeiro, no segundo, mas são 9, às vezes 5, 4, mais tempo, né? Tentando relacionar com o adubo fosfatado que eu utilizei anteriormente ali, né, que é o fosfato natural, né, que acaba trazendo essa relação a longo prazo, né? Então, vem essa questão aqui de outras condições de nutrientes que a gente avaliou no solo, que não muda muito, né, pessoal? Acaba tendo uma quantidade semelhante aí com não utilizar ou pensando aí na análise mais assim de rotina de laboratório. Então eu acho que a gente tem que evoluir mais nessa relação com a planta, né? Tentar analisar a planta e o que ela está trazendo. Então essa microbiota, né, que o pessoal analisou lá envolvida com essa condição hormonal na planta, açúcares, envolvida nessa ideia de fornecer outros nutrientes mais interessantes aí. Então, precisamos avançar nisso, né? Avançar em resultados de campo. Eu acho que a gente precisa muito dessa linha de calibração de doses, né? Buscar calibrar, buscar tentar entender o que acontece a longo prazo, né? E aí eu trouxe para vocês, né? Olha só como um sistema, né? A gente tem que pensar enquanto sistema. Quanto que o milho deixa de nitrogênio? 90 quilos aqui, ó. Claro, nem tudo isso está disponível, mas as culturas que nós tiramos grão, né, que sai lá 97 kg dele no grão, deixam quantidades significativas de nutrientes também, né? E aí, olha só a urina de animais. O trabalho que a gente fez aqui na UTF também, buscando ver o que o animal devolve. Mas veja quanto nitrogênio e fósforo, nitrogênio volta via urina, via parte de fezes aqui, né, 39 quilos. Somado aqui são 160, 170 quilos. Isso aqui é adubação para milho de nitrogênio, que a gente joga muitas vezes via ureia, que é perdido por volatilização 40% lá na ureia. Aqui é lógico que tem perda, mas é um nutriente que a gente consegue aproveitar ele mais vezes. Olha a eficiência disso, né, e a sustentabilidade desses sistemas, assim, que a gente consegue fazer isso a longo prazo. Aí colocamos suplemento no animal, né? Colocamos na ração, na dieta desses animais, a gente consegue elevar, inclusive, lá fósforo, lá no retorno desses dejetos, né? Então, mexeu na dieta animal, também mexe um pouco na condição de fósforo que retorna. O que explica nós termos de 10 a 20 valores aqui, ó, de 60 a 50 miligramas de fósforo? É um solo que vem de pastagem, que tem uma gramínea com poder radicular bastante interessante, que é um sínodon, que tem 8 anos aqui de uso com pastagem dessa espécie, né? A aplicação dos fertilizantes, tudo em superfície, né? Tudo em superfície, mas lá embaixo a gente está vendo situação aqui de 40 a 60 miligramas. É muito fósforo, e aí a gente busca colocar em profundidade. Então, e aí vem várias outras situações para mexer nessa condição de perfil de solo,
e que é planta, é biologia, né, que a gente tem que aproveitar e ser eficiente com o que está aqui, né. E aqui, finalizando essa parte mais da ciclagem de nutrientes, o efeito residual de nitrogênio aplicado em épocas anteriores ao cultivo do milho. Então, essa aqui é uma área que a gente trabalha com nitrogênio no inverno. Então, só quero me ater aqui a essa produtividade aqui, ó. Sem nitrogênio no milho em cobertura, 0 DN em cobertura, apenas na base ali, né? Estou colocando aqui situações de produzir 12 toneladas de milho, pessoal, isso não é pouca coisa sem ureia em cobertura. Então, quer dizer, coloquei aonde essa ureia? Lá na aveia, no azevém, produzimos nitrogênio, produzimos carne, leite lá atrás, e aqui, então, é possível ter efeito residual. A gente tem vários trabalhos nessa linha, Guarapuava, trabalha ali na Unicentro, professor Itacir, então, assim, e aí vem depois as falas dos professores à frente do uso de plantas leguminosas que vão ciclar isso aí. Nitrogênio é um dos problemas que talvez a gente mais pensava em ter, eu quanto professor, na área de fertilidade num sistema orgânico. Hoje, eu acho que nós temos que trabalhar essa questão de perfil, de fontes, tudo isso é questão de sistema, a gente consegue envolver muito bem, né? E aí que vem, né, como eu estava comentando, né, a situação de um solo sobre o uso de uma gramínea que tem um alto poder de radicular, né, pastagem e tal, que a gente tem utilizado nessa interação aí que mexe nos nutrientes e assim por diante, né. Outra possibilidade que eu acho bastante interessante é essa ideia de poder formular um material, né, então eu acho que organomineral, está errado ali, desculpa, organominerais, a ideia é seguir e você poder formular um fertilizante, poder colocar um fosfato natural, um potássio, e aí é cálculo, é conta, e a gente tem que daí criar também um mecanismo de estudo a campo, qual que é a resposta disso. Mas eu acho que somando esforços, tem algumas empresas já nessa linha, a gente tem conseguido ver produtos aí já no mercado bastante interessantes, tanto na linha de fosfatos, termofosfatos, termopotássico, né, fosfato natural reativo, essa ideia do organomineral, é uma possibilidade, assim, tanto para o produtor ter, e eu acho que, assim, possibilidade de profissionais atuarem nessa área, de tratar, peletizar, né, eu acho que, eu vejo uma empresa aqui próxima de nós que ela pega o produto, ela composta, ela embala, ela comercializa ali em quantidades pequenas, para quem está na cidade, muitas vezes utilizar para um cultivo lá no próprio lote de casa. Então, veja a oportunidade, eu coloco isso como uma oportunidade de negócio, né, até, né, eu tenho muito esse problema na mente de contaminação ambiental, que é esse resíduo orgânico aqui, que entrei um pouco nisso aqui. Mas eu acho que aqui é um ponto bastante interessante, né? E aí obriga muitas vezes, embora isso também não tenha, né? A gente vê organominerais que não têm o fertilizante orgânico compostado, né? Eu acho que obriga muitas vezes nessa ideia de já compostar. Então já é uma forma de tratamento. Então é uma outra mensagem que eu acho que a gente tem que evoluir. Então vejam, nós temos fertilizantes, temos adubos, mas mesmo assim tem vários que a gente precisa melhorar uma condição de uso, de aplicação e tudo mais, né? Pessoal, minha apresentação é essa, é um pouco, assim, extensa essa ideia de dados, mas eu procurei usar o que nós temos aqui no campus e me basear nas nossas pesquisas, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma segurança em dizer que essas fontes são bastante interessantes no uso da agricultura orgânica, e pensem como sistema realmente. Reforço o que todo mundo vem falando aqui. Eu acho que a ideia mais mineralista, né, de jogar, isso aí já não entra mais nessa linha, né? Eu acho que é sistema de produção. E aí, vejam, eu tenho produção de soja 4 anos sem aplicar fósforo e está produzindo. Isso aí é um fósforo que foi jogado lá atrás. Então, pensem nisso, que é algo que futuramente, quem já não está colhendo frutos, vai colher muito fruto, porque esse estoque no solo
desses fertilizantes de baixa solubilidade, ele também passa a ser algo a ser pensado e vai ser aproveitado. Claro, tem tudo que eu comentei, mas ele tende a ser aproveitado em grande parte e a longo prazo, né?